Existe uma pergunta que muitos cristãos têm medo de fazer em voz alta. Uma pergunta que parece quase proibida dentro de certas igrejas. A pergunta é esta: Deus quer que eu prospere financeiramente? Será que Ele se importa com o meu dinheiro, com o meu negócio, com a minha conta bancária? E a resposta está escrita há mais de 3.000 anos, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar a sua aliança. Preste atenção em cada palavra desse versículo. Porque cada palavra carrega um peso teológico e prático que vai mudar a forma como você vê o trabalho, o dinheiro e Deus. A primeira palavra que quero destacar é: lembra-te. Não é uma sugestão. É um imperativo. Um comando direto de Deus ao seu povo. Por que Deus precisaria mandar o povo lembrar? Porque ele sabia que a prosperidade tem um efeito colateral perigoso: ela faz as pessoas esquecerem. Não é que as pessoas se tornem mais quando prosperam. É que elas se tornam independentes, autossuficientes. E essa independência vai corroendo a intimidade com Deus. Você já percebeu isso na sua própria vida? Que nos momentos de maior dificuldade você orou mais, dependeu mais, buscou mais a Deus. E nos momentos de abundância, a tendência foi de orar menos, buscar menos, depender menos? Isso não é fraqueza sua. É a natureza humana. Por isso Deus comanda: lembra-te. Agora a segunda palavra: força. Deus dá força para adquirir riquezas. Não dá a riqueza diretamente. Dá a força para adquiri-la. Essa distinção é fundamental. Ela revela que Deus não vai depositar dinheiro na sua conta enquanto você assiste televisão. Ele vai te equipar para trabalhar, criar, produzir e prosperar. E essa força, esse equipamento divino, vem em muitas formas. Vem como uma ideia que aparece do nada enquanto você toma banho. Vem como uma conexão inesperada com uma pessoa que abre uma porta que você jamais conseguiria abrir sozinho. Vem como a energia para continuar quando o cansaço diz para parar. Como a criatividade para resolver um problema que parecia sem solução. Vem como discernimento para tomar a decisão certa no momento certo. Para dizer sim quando é hora de crescer, e não quando é hora de proteger. Tudo isso é força. Tudo isso é o coache de Deus operando na sua vida. E esse coache não está disponível apenas para pastores e missionários. Está disponível para o empreendedor que está começando um negócio do zero. Para o empregado que quer crescer na carreira. Para a mãe que sustenta a família sozinha. Deus não faz distinção entre o sagrado e o secular da forma que nós fazemos. Para Ele, todo trabalho honesto é sagrado. Toda profissão exercida com integridade é ministério. Agora quero falar sobre a terceira parte do versículo, a fim de confirmar a sua aliança. Essa é a parte que a maioria das pessoas pula. A prosperidade do Filho de Deus não é apenas uma bênção pessoal. Ela é a confirmação de um pacto. É a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Quando você próspera como cristão, sua vida se torna um testemunho. As pessoas ao redor vêm e dizem: o Deus desse homem, o Deus dessa mulher, é real e fiel. Isso muda completamente a motivação para prosperar. Você não próspera apenas para ter mais. Você próspera para demonstrar que o Deus do pacto cumpre sua palavra. Agora quero ir mais fundo. Existe uma tensão que muita gente sente quando ouve falar em prosperidade e fé. De um lado, há quem pregue que Deus quer que todo cristão seja rico, saudável e nunca passe por dificuldades. Isso é um desequilíbrio. Do outro lado, há quem diga que dinheiro é sujo, que riqueza é incompatível com espiritualidade, que o cristão deve ser pobre para ser humilde. Isso também é um desequilíbrio. A Escritura não ensina nenhum dos dois extremos. Ela ensina responsabilidade. Ela ensina mordomia. Ela ensina que o dinheiro é uma ferramenta, e que ferramentas são neutras. O que determina se o dinheiro é bênção ou maldição não é a quantidade. É o coração de quem o possui. É o propósito para o qual ele é usado. Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
A diferença é enorme. O problema não é ter. O problema é quando ter vira ídolo. Quando o dinheiro ocupa o trono que pertence a Deus. Quando você serve ao dinheiro em vez de usar o dinheiro para servir. Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Não que seja difícil. Impossível. Você ou vai odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então o grande teste não é quanto dinheiro você tem. É quem está no trono da sua vida. Se Deus está no trono, o dinheiro pode vir em abundância sem destruir você. Agora quero falar sobre algo prático. Como você se posiciona para receber a força que Deus promete em Deuteronômio 8:18? Primeiro, cultive a gratidão ativa. Antes de pedir mais, agradeça pelo que já tem. A gratidão não é apenas uma virtude espiritual, é um estado mental que abre a percepção para oportunidades. Segundo, trabalhe com excelência. Deuteronômio 8:18 não é uma licença para preguiça espiritual. A força de Deus opera através do seu esforço, não no lugar do seu esforço. Provérbios 22:29 diz: Você viu um homem hábil no seu trabalho? Ele se colocará diante de reis. Habilidade desenvolvida com dedicação abre portas que nenhuma oração superficial abre. Terceiro, gerencie com sabedoria o que já tem. Quem não cuida do pouco não está pronto para o muito. Isso é um princípio bíblico, não uma teoria financeira. Quarto, seja generoso. Isso parece contraditório quando você está buscando prosperar. Mas a generosidade é um ato de fé que declara: eu confio que Deus é minha fonte, não minha conta bancária. Provérbios 19:17 diz: Quem tem misericórdia do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o que deu. Você não pode dar mais do que Deus pode devolver. Quinto, renove a sua mente sobre dinheiro. Muita gente carrega crenças herdadas da infância que sabotam a prosperidade sem que percebam. Frases como: rico é ladrão. Dinheiro não dá felicidade. Quem tem muito perde a fé. Se você ouviu essas frases repetidas vezes na infância, elas estão moldando seu comportamento financeiro hoje. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação financeira começa pela renovação mental. Agora quero contar a história de um homem chamado Boaz. Você encontra a história dele no livro de Ruth. Boaz era rico. A Bíblia deixa isso claro. Mas a riqueza de Boaz não o tornou arrogante nem distante. Ela o tornou generoso, justo e misericordioso. Ele pagava bem seus trabalhadores. Ele deixava sobras nos campos para os pobres. Boaz usou sua riqueza para resgatar Ruth e Noemi, mulheres vulneráveis, estrangeiras, sem proteção. A riqueza nas mãos de um homem temente a Deus se tornou instrumento de redenção. Esse é o modelo bíblico. Não é o homem que acumula e esconde. É o homem que produz, cresce e usa o que tem para abençoar outros enquanto honra a Deus. Pense agora em Abraão. O homem mais rico da sua geração. A Bíblia diz que ele tinha ouro, prata e gado em grande quantidade. E ainda assim, a Escritura o chama de amigo de Deus. Riqueza e intimidade com Deus não são opostos. São completamente compatíveis quando o coração está certo. O segredo de Abraão não era a quantidade de gado que tinha. Era que ele obedecia a Deus mesmo quando não entendia. Mesmo quando custava. Mesmo quando doía. Quando Deus pediu Isaque, a coisa mais preciosa que Abraão tinha, ele não hesitou. E foi exatamente nesse ato de obediência radical que Deus jurou abençoá-lo. Gênesis 22:17, abençoando-te abençoarei, e multiplicando multiplicarei a tua descendência. A bênção de Deus sobre Abraão foi proporcional à sua entrega. E o pacto firmado com Abraão é o mesmo pacto que Deuteronômio 8:18 menciona. O mesmo pacto que, em Cristo, é seu por herança. Gálatas 3:29 diz: Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro. Não de uma promessa vaga, de uma aliança firmada.
Isso significa que a mesma força que Deus prometeu ao povo de Israel na entrada da terra prometida está disponível para você agora. No seu trabalho. No seu negócio. Na sua família. Mas preciso dizer uma coisa com honestidade. Deuteronômio 8:18 não é uma senha mágica que você declara e o dinheiro aparece. É um princípio de aliança. Significa que há um modo de vida que ativa essa promessa. Um modo de vida marcado pela memória de Deus, pela fidelidade, pelo trabalho, pela generosidade. E há situações em que o caminho para a prosperidade passa por um vale. Por uma temporada de escassez. Por um período de formação que parece não ter fim. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Davi pastoreou ovelhas antes de usar a coroa. Paulo passou por naufrágio, prisão e açoites antes de escrever metade do Novo Testamento. O vale não é sinal de que Deus esqueceu de você. O vale é o laboratório onde Deus forma o caráter que vai sustentar a bênção que está vindo. Então, se você está num vale agora, não desanime. Não o abandone. Não interprete o silêncio como rejeição. Continue fiel no pouco. Continue orando a Deus no escuro. Porque a força que Deus promete em Deuteronômio 8:18 não foi prometida apenas para os momentos de sol. Ela foi prometida para toda a jornada. E quando a estação virar, e ela vai virar, você vai olhar para trás e vai entender o que não conseguia entender no meio do processo. Vai entender que as portas fechadas te redirecionaram. Que as perdas te prepararam. Que o silêncio te aprofundou. Que Deus estava trabalhando em você antes de trabalhar através de você. Quero encerrar com uma declaração de fé. Não como fórmula, mas como alinhamento do seu coração com a verdade que acabou de ouvir. Senhor, eu me lembro de Ti. Reconheço que toda a capacidade que tenho vem de Ti. Toda ideia, toda conexão, toda energia, toda oportunidade, vem de Ti. Não vou esquecer de Ti na prosperidade. Não vou desanimar no vale. Vou trabalhar com excelência, viver com integridade e usar o que tens para abençoar outros. E confio que Tu confirmarás o Teu pacto na minha vida, na minha família e em tudo que as minhas mãos tocarem. Em nome de Jesus. Deuteronômio 8:18. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Essa promessa é sua. Receba-a com fé e viva-a com responsabilidade.